Então, conta um pouquinho para nós dessa tua visão agora como gestor e do ponto de vista como prefeitura, como administração, o que a prefeitura pode olhar mais para o setor agrícola e o que está no alcance de uma prefeitura auxiliar na evolução da agricultura. Certo. Então, o meu envolvimento com a política, é lógico que além do interesse pessoal, ele também passou por essa questão de olhar o agronegócio como um instrumento ou uma ferramenta. E é uma habilidade que a Emater nos fornece, justamente de poder fazer um diagnóstico do município, entender quais que são as fortalezas, quais que são as ameaças, quais que são as fraquezas e as oportunidades. E a partir disso desenvolver ferramentas. E chegou um momento que, mesmo trabalhando no município próximo, né, a gente sempre manteve o olhar mais voltado à cidade da gente, né, que a gente guarda um carinho, uma atenção especial. E em 2016, então, eu tive essa oportunidade, né, um grande amigo abriu essas portas dentro do partido, era um contexto bastante distinto, eu não tinha envolvimento algum na política, algo que não é o habitual, né? Normalmente as pessoas trilham uma jornada antes de galgar os espaços, ainda mais o espaço de prefeito, que acaba sendo na cidade o maior à disposição para ser eleito, não é? E a partir disso tivemos a felicidade de oferecer uma proposição à comunidade e ser muito bem aceito, né? Eu fui o prefeito mais jovem da história, na época eu me elegi com 28 anos, de 28 para 29 anos, com uma diferença também, a maior diferença de votação da história, e eu acredito muito justamente esta pureza que eu vinha de fora do meio da política. Por que eu digo pureza e acredito que essa seja uma palavra? Porque a gente enxergava oportunidades, né, e um horizonte, mas talvez sem reconhecer todas as pedras e os obstáculos que teriam que ser vencidos para que se alcançassem aqueles objetivos. Como foi um propósito, eu acredito que a gente teve esse êxito, né? Mantendo sempre a transparência, o diálogo, o envolvimento com a população. Porque a condição do ente público, seja a prefeitura, seja o Estado, seja a União, ele é limitado, né? Eu hoje tenho uma percepção que eu quero dividir para me fazer entender que quando nós tivemos a nossa Constituição em 1988, que é muito nova, né? A gente por vezes tem hábito de julgar as coisas como, mas como é que pode ainda, ou isso, ou aquilo. Quando a gente extrapola para um conceito atemporal, observa outros exemplos, a gente vai ver que o Brasil é um país muito jovem e a nossa Constituição mais nova que eu, que já e ainda tem bastante a crescer e amadurecer. E eu creio que ela foi copiada em bons modelos e trouxe uma estrutura de Estado interessante e que com certeza traz benefícios a todos nós enquanto sociedade. Porém, eu creio que o país ainda não tinha essa estrutura a oferecer tudo aquilo que estava prometendo. E aí hoje a administração pública ela se resume basicamente a administrar a escassez. Então você vai ter que colocar uma prioridade dentro do foco que for a maior necessidade da população e desenvolver meios com criatividade, com parcerias para se conseguir desenvolver aquilo que é extremamente importante, mas que acaba pela limitação de recursos não sendo possível. E eu creio que a gente foi feliz justamente nisso, de colocar a prioridade naquilo que entendia como o primordial, no nosso caso, o carro-chefe dos 2 mandatos foi a saúde, tanto que o nosso sucessor era quem esteve ao nosso lado nesses 8 anos nesta pasta. E eu sempre digo que não é que a nossa percepção é de que esteja bom, né? E até isso foi sempre um objeto de discussão dentro das campanhas políticas, né? Porque você sempre vai ter o que melhorar, mas era justamente o avanço que você se fez proporcionar. E além dessas atividades básicas do Estado, que eu considero que seria saúde, educação, o município fica limitado, mas está cada vez mais sendo exigido na questão da segurança pública e infraestrutura. Você tem a atuação provocação do desenvolvimento. E aí muitos municípios vão ter secretarias de desenvolvimento econômico, de agricultura, ou unificado, de diferentes formas. Nossa grande objetivo ali foi sempre se colocar à disposição e dizer que estávamos ao lado, né, dos setores produtivos, fosse da indústria e comércio, fosse da agricultura, cuja maior demanda é nos municípios, invariavelmente infraestrutura, que são as estradas.
E esse é um grande desafio, você conseguir cobrir um território. Lagoa Vermelha possui mais de 1.200 km², são mais de 120 mil hectares de território, e a gente conseguiu, através de algumas estratégias de técnicas de administração e opção por diferentes formas de abordagem. Não acertamos sempre. Eu sempre digo que ouvi da mesma estrada que ela nunca esteve tão boa, assim como ela nunca esteve tão ruim. E é algo que acontece, que a gente aprende a conviver e usa como motivação para melhorar. Mas como estratégia de desenvolvimento, eu vou colocar aqui é a visão que eu saí, não é a que eu entrei. A que eu entrei tinha uma lógica de que ele poderia vir de fora, né? Ou que uma grande empresa poderia ser atraída e isso traria desenvolvimento e traria o sucesso. Baseado na minha experiência e também pela convivência com a experiência de outros administradores públicos, eu digo que o desenvolvimento de uma terra está ligado à vocação, seja da terra ou seja das pessoas. Então é preciso respeitar e entender que você vai ter influências muito mais culturais, por vezes, do que de qualquer outra coisa. E assim sendo, você vai estar sempre ligado à história, à tradição, e vai depender do pioneirismo das pessoas, que ao desenvolver novas formas ou novas técnicas ou novas atividades, elas acabam se tornando um exemplo, e esse exemplo depois é replicado e faz com que uma atividade seja massivamente aplicada em outras. E a criação desta identidade enquanto população é um grande desafio, porque ela é intangível. Então, enquanto você é exigido, por exemplo, no desenvolvimento, na geração de emprego, coisas que são quase que utópicas a uma prefeitura do ponto de vista de capacidade de execução, ela pode colaborar, mas não é ela que irá realizar. Você precisa desenvolver métodos que estimulem a população a empreender, a enfrentar esses desafios, mesmo sabendo que talvez de 20 iniciativas, talvez uma seja exitosa. E eu acredito que a gente plantou algumas sementes que vêm sendo colhidas e que podem aparecer. Dentro do agronegócio é uma oportunidade diferente da indústria, porque o conhecimento está ali. Basta você resgatar que a pessoa tope desenvolver, né?